Eu tenho um grande medo de que uma coisa terrível vá acontecer ao meu pai. Eu não sei por quê. Simplesmente eu tenho um medo terrível. Eu sinto que vai acontecer uma coisa terrível à minha namorada também. Imagine no pior castigo que alguém poderia receber com base em alguma obsessão sua. Um castigo no qual amarra-se uma pessoa, coloca-se um balde na parte de trás dessa pessoa contendo um rato dentro. Coloca-se fogo no fundo desse balde para que o rato saia por algum lugar. Um lugar que você consegue imaginar. Oi, eu me chamo Raquel, sou estudante de psicologia e esse é um novo quadro do canal que é Surtos da Psicologia, onde eu vou trazer alguns casos, estudos clínicos para que a gente consiga falar um pouco mais sobre saúde mental, sobre o comportamento humano e sobre psicologia nesse canal. E hoje o caso que eu trago para vocês é o Homem dos Ratos, que se encaixa no TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é na neurose. A neurose para a psicanálise é o resultado do conflito inconsciente entre o desejo e a proibição, onde a relação com a realidade ainda é mantida, mas ela retorna sob formas de sintomas e sonhos. Alguns exemplos de neurose, a gente tem as fobias e a compulsão, que é o caso desse vídeo. Sobre a compulsão, a gente tem a ideia compulsiva e temos o comportamento, a compulsão propriamente dita. A ideia compulsiva é o pensamento que se impõe à mente da pessoa de forma repetitiva e involuntária. Já a compulsão é o comportamento repetitivo e irresistível que a pessoa sente necessidade aguda de realizar. É importante ressaltar que cada sintoma carrega consigo uma história, muitas vezes de dor, de sofrimento. Então, procure ajuda, é uma coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos sobre psicologia. Caso você sinta algum sofrimento, vá atrás de ajuda psicológica. Então, senta aí, pega a sua pipoca e vamos descobrir um pouco mais sobre o caso do Homem dos Ratos. O caso do Homem dos Ratos é um dos estudos clínicos mais famosos de Freud e foi publicado originalmente em 1909 com o título Notas sobre um caso de neurose obsessiva. O Homem dos Ratos é identificado como Ernest Lanzer. Não sei se estou falando certo, mas a gente às vezes vai se referir desta forma. Ele procurou Freud em 1907 com fortes sintomas de compulsão obsessiva. Ernest Lanzer tinha ideias repetitivas e angustiantes. Essas ideias eram relacionadas que algo terrível poderia acontecer caso ele não neutralizasse essas. Essas coisas poderiam acontecer com pessoas que eram próximas de si, como por exemplo o seu pai e sua namorada da época, sua amada. Todas essas ideias levavam ele a criar ritos e certos pensamentos que, se ele deixasse de fazer algo, consequência terrível iria acontecer com alguma dessas pessoas que ele era próximo. Isso é bem comum do pensamento ansioso também, a gente às vezes esperar sempre o pior de alguma coisa que muitas vezes está longíssimo de acontecer. E esses ritos para qualquer transtorno é muito importante a gente reparar neles, porque muitas vezes eles antecedem algum transtorno que posteriormente pode vir a aparecer com mais força e com mais sofrimento. Mesmo sendo consciente a inutilidade racional desses atos feitos por impulso, ele não conseguia resistir em não realizá-los. Os sintomas prejudicavam sua vida pessoal porque ele era advogado e isso também acabou implicando na sua vida pessoal e nos seus relacionamentos. E a obsessão mais notória que Ernest tinha era de um castigo abominável, um castigo com ratos, no qual um rato era inserido no reto do seu pai ou da sua amada, roendo o ânus da vítima. Isso aqui é bem emblemático do caso. Ele estava no treinamento militar e naquela época ele ouviu um caso vindo de um tenente. Ele ouve o tenente contar essa história sádica envolvendo ratos e isso acabou assombrando ele em toda essa sua trajetória de compulsão. E ele acreditava que se caso não fizesse certas ações que estavam somente ali na sua cabeça, esse castigo seria aplicado com o seu pai ou com a sua namorada. E essas ações sempre tinham muito a ver com pagamentos, rituais verbais ou mentais que ele tinha, que ele mesmo impunha para si mesmo, e ele acreditava que se ele não fosse realizar essas coisas, essas práticas mentais, o castigo seria aplicado. E um dos casos que ele relata é que ele havia mandado fazer os seus óculos e tudo mais, que estavam prontos lá em Viena, e aí um tenente teria pegado e pagado pelos óculos. Então Ernest sente uma grande dívida em relação a esse tenente, e ele sente que caso ele não vá pegar, não pagar esse tenente, esse castigo seria aplicado. Ele imaginava que esse castigo seria aplicado com o seu pai, com sua amada e tudo mais, só que uma questão muito estranha disso tudo é porque o pai dele já havia falecido.
E cada vez mais que Ernest tentava reprimir esses pensamentos e deixando eles de lado, pareciam que posteriormente, um tempo depois, esses pensamentos vinham em dobro, vinham com mais intensidade. É como se o renegamento daquelas ideias trouxesse reforçamento para que ele ainda mantivesse elas. E esse caso dos óculos que aconteceu e que ele pensava que o castigo ia ser aplicado ao seu pai já falecido, foi só um dos casos de várias compulsões que ele tinha relacionado a tentar neutralizar algum ato conforme alguma atitude sua. Por exemplo, em um dos casos que ele relata no livro, ele fala que estava esperando a sua amada chegar com o seu primo em uma carruagem. E enquanto esperava a sua amada, ele percebe que tinha uma pedra no meio do caminho. E ele olha, vê aquela pedra e pensa, meu Deus, a carruagem vai encostar naquela pedra, a carruagem vai capotar, vai falecer o primo e a minha namorada. Então, com esse pensamento intrusivo, ele pega a pedra e retira a pedra, deixa ali do seu lado. Mas um tempo depois, ele começa a perceber e processar aquela atitude dele. E ele percebe, cara, isso que eu fiz não faz sentido, é totalmente irracional. Então, ele pega a pedra e coloca a pedra de volta no caminho. Mas ao fazer esse movimento de colocar a pedra, ele pensa, cara, agora eu estou colocando ativamente a pedra, então caso aconteça alguma coisa, a culpa vai ser minha. Então ele fica nessa pressão e nessa repetição de colocar e tirar a pedra, colocar e tirar a pedra. E quando ele pensa que essa ideia não faz sentido e ele vai, tira a pedra e coloca, isso ainda se encaixa na neurose. A neurose ainda mantém uma relação com a realidade. Os atos de retirar as pedras e depois realocá-las simbolizavam esse embate interno que ele tinha entre ação, culpa e reparação. Ele queria agir, que no caso é retirar as pedras para proteger o seu primo, a sua amada, mas também ele sentia culpa e, portanto, reparava, recolocando e tal, e ficava nesse ciclo. E no meio de todo esse processo, Freud foi começando a reparar em algumas palavras que se repetiam conforme o homem dos ratos ia ditando elas. O paciente tinha uma linguagem imaginária em alemão ligada a ratos, antes mesmo de ouvir aquela punição dita pelo tenente há um tempo atrás. Ratten significa rato. Hatten significa casamento, então isso tinha totalmente a ver ali com a sua relação com a sua esposa. Quanto Hat, que significa prestação, que ele também tinha uma grande fixação entre pagar, entre dívidas, que também era uma coisa relacionada ao passado do seu pai. Aparentemente o pai dele também tinha dívidas com algumas pessoas ali, e todas essas associações estão muito ligadas, porque ratos são seres nojentos, eles mordem, eles são agressivos, e tudo isso traz um sentimento muito hostil pro homem dos ratos. Porque o homem tem essa relação com o seu pai, então todos esses sentimentos estão simbolizados. O conflito principal que Freud explica é a ambivalência, desejar e ao mesmo tempo temer, e tudo isso é tratado como um instrumento simbólico, por exemplo, do seu pai, que tinha dívidas ali e que já havia falecido. Freud interpretou que os medos obsessivos, eles tinham raízes em traumas infantis e conflitos que Ernest tinha há muitos anos, ligados principalmente à figura paterna, que provavelmente pode ter sido hostil ali com Ernest na infância, e também a figura amada, a sua companheira. Esse ato obsessivo de reparação, pagamentos ou esses próprios atos mentais que ele tinha e tudo mais, inclusive tem um caso aqui que é bem esquisito. Por exemplo, ele contava o tempo entre o relâmpago e o trovão. Esses rituais serviam para tentar aliviar a sua angústia, mas jamais eliminava o conflito inconsciente que acontecia dentro dele. Freud, ao final do relato, diz que conseguiu uma melhora significativa no quadro dele. Após 6 meses de todo esse estudo, ele teve uma alta, digamos assim. E depois eles compreenderam ainda mais a complexidade e as associações que Ernest fazia. Eu tentei pesquisar bastante sobre o que aconteceu ao final do caso mesmo, qual foi o resultado, tudo isso, mas aparentemente ele ficou bem. Claro que o toque não é uma coisa assim, parou, sumiu. Mas conseguiram pelo menos diminuir essa angústia que ele sentia e que fizeram com que ele compreendesse melhor esses rituais para que ele conseguisse meio que cortar pela raiz todas aquelas situações. Então, ao final, os ritos obsessivos diminuíram. Ele compreendeu o sentido inconsciente dos seus rituais ali. Eu acho que isso é o que mais ajuda na terapia, porque assim que a gente entende os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também, é mais fácil da gente lidar com eles e tomar uma atitude a partir daquilo. E ele conseguiu retomar
retornar à sua vida normal, social e profissional. O paciente saiu de uma repressão inconsciente para resolução, elaboração consciente, que é o que Freud costuma chamar de cura. Na verdade, para psicanálise não existe uma cura propriamente dita, é mais essa elaboração que traz, querendo ou não, uma paz, uma calma, e tem muito mais a ver com o autoconhecimento, esse fator cura que Freud explica, e com essa compreensão dos sentimentos e dos pensamentos que o Homem dos Ratos tinha. E por mais que o tratamento do Homem dos Ratos tenha sido relativamente curto, o Freud considera um grande sucesso terapêutico. Durou apenas alguns meses, de 1907 até 1908, e ele descreveu que o paciente estava livre de sintomas obsessivos ao final da análise. Lanzer morreu em 1914, aos 34 anos, durante a Primeira Guerra Mundial. Não há registros de alguma recaída dele durante esse período antes da sua morte, mas também não se sabe ao certo se a melhora dele foi 100% efetiva, assim como Freud diz. Esse caso marcou o nascimento e o entendimento moderno do que é o TOC hoje em dia, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e todas essas ideias e conceitos que eu trouxe para vocês no começo do vídeo. E foi uma das maiores provas de eficácia da escuta psicanalítica para compreender os sintomas aparentemente sem sentido. O que mais me deixa em choque em tudo é como as próprias palavras e o vocabulário do Homem dos Ratos fazia muito sentido de toda aquela ideia compulsiva que ele tinha. Então, o que mais me deixa em choque, assim, desse caso todo, não só essa ideia macabra, né, da punição dos ratos ali, né, no ânus da pessoa, mas principalmente todo esse vocabulário, essas ideias e como fazia sentido. E o que me deixa meio abismada também é porque ele fazia tudo aquilo também meio que em prol do pai, mas o pai dele já havia falecido. Então, provavelmente tinham casos não resolvidos assim psicamente, que ele sentia numa dívida entre deveria amar o meu pai, mas muitas coisas que faziam odiar o pai já falecido, e que ele ficava nessa ida e vinda de ódio e de dívida e todo esse vocabulário louco dele envolvendo os ratos. Então eu acho um caso extremamente interessante e é por isso que eu quis trazer ele aqui pra vocês. Freud encerra o relato afirmando que o caso ilumina a lógica da mente neurótica, uma das maiores contribuições para a psicanálise. É isso, espero que vocês tenham gostado. Assim, não é um caso muito leve, como a gente pode ver, mas é um caso extremamente interessante, então caso vocês queiram dar mais ideias, comentar as opiniões de vocês, ou até mais coisas que aconteceram com esse homem, né, com o Homem dos Ratos, a aba dos comentários tá aqui, então vocês sempre serão muito bem-vindos. Um super beijo, eu espero vocês na próxima e tchau!